Death Note, do inglês Caderno da Morte. É uma série de mangá escrita por Tsugumi Ohba e ilustrada por Takeshi Obata. Os capítulos do mangá foram serializados na revista semanal japonesa Weekly Shonen Jump, a famosa, de 2003 até 2006, com os capítulos compilados em um total de 12 volumes tankobon e lançados pela editora Shueisha. No Brasil, a série de mangá foi licenciada e publicada em 2 versões pela editora JBC, que também lançou as 2 light novels da série. A série centra-se em Light Yagami, um estudante do ensino médio que descobre um caderno sobrenatural chamado Death Note, no qual pode matar pessoas se os nomes forem escritos nele enquanto o portador visualizar mentalmente o rosto de alguém que quer assassinar. A partir daí, Light tenta eliminar todos os criminosos e criar um mundo onde não existe o mal, mas seus planos são contrariados por L, um famoso detetive particular. O sucesso do mangá levou a vários produtos relacionados. A história do mangá foi adaptada em uma série de televisão de anime produzida pela Madhouse e dirigida por Tsuruko Araki, composta de 37 episódios. O anime foi exibido no Japão de 3 de outubro de 2006 até 26 de junho de 2007 pela Nippon Television. O anime foi exibido no Brasil pela primeira vez em 2009 pela Animax e mais tarde reexibido em 2014 pela Play TV e posteriormente pela Netflix. Em Portugal foi exibido pela Animax e pela SIC Radical. Além disso, a obra foi adaptada em 3 filmes live action, incluindo um 4º filme em 2006 e uma adaptação norte-americana distribuída pela Netflix em 2007, um dorama, 2 light novels e vários jogos eletrônicos criados pela Konami para Nintendo DS. Light Yagami é um estudante da cidade de Tóquio, no Japão. Um dia sua vida sofre uma mudança radical. Quando ele está entediado, encontra um estranho caderno sobrenatural chamado Death Note caído no chão. Dentro do caderno havia instruções sobre a utilização, onde dizia que se escrevia o nome de uma pessoa e visualizasse mentalmente o rosto dela, ela morreria de ataque cardíaco em 40 segundos, caso a razão da morte não fosse especificada. No início, Light desconfiava da autenticidade do caderno, mas depois de testá-lo em 2 ocasiões, ele percebe que seu poder era verdadeiro. Depois de 5 dias, ele é visitado pelo verdadeiro proprietário do Death Note, um Shinigami chamado Ryuki. Para quem não sabe, Shinigami são deuses da morte, na mitologia nipônica. E ele conta que ele tinha deixado cair o caderno na terra porque estava entediado. E Light, então, lhe diz que o seu objetivo era matar todos os criminosos, a fim de purificar o mundo do mal e tornar-se o deus do novo mundo. Mais tarde, o número de mortes inexplicáveis dos criminosos chama a atenção do FBI e de um famoso detetive particular chamado como L. O L deduz rapidamente que o assassino em série, apelidado pelo público como Kira, derivado da pronúncia típica japonesa da palavra inglesa killer, ou seja, assassino, estava no Japão. Também percebe que Kira poderia matar pessoas sem a necessidade de colocar um dedo nelas. Light descobre que Ellie será um dos seus maiores rivais, e a partir desse momento começa um jogo psicológico entre eles. A personagem Misa Amane é uma ídolo japonesa famosa, que também é portadora de um Death Note. Misa ficou obcecada por Kira depois que ele matou o assassino de seus pais. Pelo modo que se dedica a ajudar Light, fazendo passar pelo segundo Kira, Misa se apaixona profundamente por Light, sendo facilmente manipulada por ele. Mas ele só a usa para alcançar seus objetivos. Na versão brasileira, seu CEO é Aya Hirano, enquanto que foi dublado na versão brasileira por Ana Lúcia Menezes. Naomi Misora é uma ex-agente do FBI e a noiva do agente Ray Pember. Depois que Kira mata Ray e os outros 12 agentes do FBI que ajudam ele com a investigação no Japão, Naomi começa sua própria investigação. Ela desistiu do FBI em antecipação ao casamento, antes do início da série, após conhecer Ray, que insistiu para que ela tomasse essa decisão em prol do seu casamento.
Ela também se mudou ao Japão durante o início do caso Kira, em 2007, 2004 no mangá. Após o incidente do ônibus, Ray Pember retorna para casa e é recebido por sua noiva, Naomi. Pember informa que ele pegou um ônibus e nesse mesmo ônibus estava um homem que havia roubado um banco 2 dias antes. Ele havia sequestrado, mas acabou falecendo após dar um surto, morrendo atropelado. Ele diz a Naomi para não se envolver na investigação por sua própria segurança. Após a morte súbita do seu noivo dias depois, Naomi decide participar do caso Kira. De acordo com ela, Ray havia mostrado seu distintivo do FBI para alguém durante um ônibus. Naomi deduz que Kira deve estar no ônibus. Em suas tentativas de entrar em contato com a força-tarefa japonesa, ela encontra Light e Yagami. Light descobre que ela sabia sobre o incidente do ônibus e também descobre que Naomi deduziu o fato de Kira poder matar de outros métodos, além de paradas cardíacas. Sabendo que isso poderia comprometer sua identidade, Light utiliza o status de seu pai para ganhar vantagem, dizendo a Naomi que ele é filho do chefe Yagami, e ele lentamente começa a ganhar sua confiança. Cautelosa no início, ela usa o nome falso, Shokumaki, para se proteger, até que ela possa chegar a Ellie. Light finalmente faz com que Naomi revele seu nome, dizendo que ele é um membro da Força-Tarefa e que realmente está trabalhando com Ellie. Aproveitando o estado emocional de Naomi, Light dá a possibilidade dela se juntar à Força-Tarefa e ajudar a pegar o assassino de seu noivo. Light diz que ele precisará de uma forma de identificação antes que ela possa se juntar. Naomi então mostra sua carteira de motorista. Usando um pedaço do Death Note, Light escreve o nome de Naomi. Quando ela pergunta por que ele continua olhando o seu relógio, Light hesita e depois responde que ele faz isso porque ele é Kira. Naomi fica chocada e depois percebe que Light a controlou para se matar. Ela lentamente se afasta dele. E quando Yagami pergunta se ela quer falar com seu pai, Naomi se recusa. Light vê-la caminhando em direção à estrada. E a cena muda para mostrar ela subindo as escadas, onde há uma corda pendurada no topo, o que implica que ela se suicida. Seu corpo nunca foi encontrado devido às especificações feitas por Light em seu Death Note. O Nia é uma das crianças superdotadas do orfanato Ames House e o primeiro na linha da sucessão de Ellie. Ele serve como o antagonista principal da série após a morte de Ellie. Ao ser informado da morte de Ellie, ele se ofereceu para pegar Kira junto de Melo, mas Melo se recusou. Mais tarde, com a ajuda do governo, cria a SPK, uma organização fundada com o único objetivo de capturar Kira, conseguindo encontrar Light. Segundo Nier, nem ele e nem Melo estavam no nível de Ellie, mas juntos eram o mesmo Ellie, ou até mesmo o superavam. Na versão japonesa, seu seiyuu é Noriko Hidaka, enquanto que foi dublado na versão brasileira por Charles Emanuel. O Melo é uma das crianças superdotadas do orfanato, como Nier, e o segundo na linha de sucessão de Ellie. Assim que Ellie morre, Melo faz um trato com a máfia para conseguir pegar Kira, antes de Nier, mas é assassinado por Kiyomi Takada, que escreveu seu nome no Death Note, por ordem de Light. Na versão japonesa, seu seiyuu é Sasaki Nozomu, enquanto que foi dublado na versão brasileira por Marcos Souza. Passado o episódio 37 que fecha o anime, somos agraciados com o episódio 38, que é um OVA de 10 minutos que fez os fãs da série tecerem até hoje N teorias sobre a possibilidade do Light Yagami ter se tornado um Shinigami. Aqui vai uma teoria meramente lateral da minha parte. O fato do Shinigami Ryuki não conhecer o outro Shinigami que surge e lhe dirige a palavra no mundo do vazio pode indicar que todas as regras ou funcionalidades ocultas criadas pelo deus dos Shinigamis não são de conhecimento dos outros Shinigamis. Assim sendo, Ryuki não sabe sobre a origem de cada Shinigami, o que pode trazer a possibilidade daquele Shinigami vestindo-se um pouco parecido com o próprio Light, ser o próprio Light. O fato dele ter oferecido uma maçã do mundo dos Shinigamis é ambíguo,
e pode tanto significar resquício de memória do suposto novo Light em relação ao Ryuki gostar de maçãs e tentar ofertar uma maçã seca daquele mundo como paliativo, quanto simplesmente pode não significar nada. Quando o Ryuki fala em segunda pessoa com Light, ele o faz olhando para o horizonte e não para o outro Shinigami, mas pode ser apenas uma estratégia dos criadores para despistar conclusões do telespectador. Entretanto, Ryuki pode estar falando com Light de sua lembrança, sem nem suspeitar que ele está bem ali, próximo e em forma de Shinigami. E o próprio Light simplesmente teve sua memória apagada e não sabe de quem ele está falando. Mas reparem uma coisa. Esse novo Shinigami tem trejeitos e forma de falar que lembram a falta de empatia pela maioria das pessoas que compõem um mundo que ele considera podre. Eles usaram esse mesmo elogio bonitinho para o mundo dos humanos.